E está ao vivo conosco o presidente Adson Batista, que mudou o time, recolocou o Atlético na briga por uma vaga e hoje está ali consolidado no G4, mas tem essa decisão contra a equipe do Sport. Tem uma coisa que te preocupou muito, me parece que o Jair também. A escala da arbitragem do Wagner Nascimento Magalhães. Experiente, inclusive, chama atenção porque tá voltando em um jogaço, talvez o jogo da rodada, já de suspensão por erro no Campeonato Brasileiro. Te preocupa muito essa escala? Hein, Adson? Seja bem-vindo aqui no Esporte em Debate, prazer ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde. Olha, preocupa muito, né? Preocupa muito e não adianta eu chorar depois do leite derramado, né? Então, eu fico, assim, extremamente chateado com a postura da Comissão Nacional de Arbitragem, né? Totalmente inábil, né? Coloca um árbitro polêmico, com histórico de erros grandes, né? A gente sabe que ele é amiguinho aqui da Federação Pernambucana, né? E um cara que vem de uma punição por um jogo que vai decidir o futuro das duas equipes, né? Então, eu não adianta depois do jogo ficar chorando. Eu falei com o presidente da CBF, aqui fica meu agradecimento à postura dele, que atende a todos, né? É muito diferente do presidente da comissão de arbitragem, que te bloqueia, que não ouve ninguém, que tem uma postura ditatorial, né? Então, fui muito bem atendido. Ele mandou através de ontem, ele mandou aqui para Recife hoje para acompanhar de maneira especial esse jogo um representante da CBF e ligou para o CNM, pediu total atenção. Eu espero que o árbitro não prejudique o jogo, né? Que ele faça uma arbitragem limpa, honesta e que quem possa vencer ou empatar seja na bola e não por erros de arbitragem, como aconteceu Vitória e Guarani lá, que ele dá um amarelo, Mina expulsa o jogador do Guarani, né? E atrapalhou muito no andamento do jogo. Esse ano ele já apitou 3 jogos na Série B do Sport, né? 3 vitórias. Então, me preocupa muito porque é um árbitro que erra muito, um árbitro que é muito polêmico. Então, foi muita falta de sensibilidade do seu CNM em relação à escala desse jogo. Adson, boa tarde. Wesley, obrigado aí por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Eu, quando jogador, estava no Santa Cruz e sempre cruzava com o árbitro que vai apitar hoje o jogo do Atlético. E por incrível que pareça, todo jogo que o Santa Cruz precisava vencer, colocava ele e a gente vencia. É uma coisa que preocupa, né? Preocupa. E eu aqui, eu fico preocupado. Então, assim, os jogos que ele apitou hoje do Sport, ele apitou o Sport em casa, o Sport venceu, foi um jogo que ele amarrou demais o jogo, né? De faltinha, lancezinhos. Então, essas coisas, a gente alerta, a gente fala antes que aconteça. E que a pressão passe pro lado de lá, que ele também sinta isso, né? Que ele possa entrar em campo e ser um árbitro transparente. Como que você vê isso aí? Olha, Wesley, assim, cara, é com muita preocupação. Você que é um cara honesto, um cara que eu te conheço na essência, porra, você já viu isso, todo mundo sabe disso. Eu não posso falar mais coisas aqui, eu não posso provar. Agora, todo mundo sabe o histórico desse carioca, né? Então, infelizmente, o CNM, para agradar a Federação Pernambucana, escalou esse árbitro, momento de dificuldade, a Federação Goiana está tentando de todas as formas, mas infelizmente não está sendo ouvida, né? Eu não vou nem culpar a federação aqui, porque o CNM tem postura ditatorial, né? E eu relatei isso para o presidente da CBF, que vai totalmente contra o que o presidente da CBF prega, né? Porque o presidente da CBF está enxugando, tirou muita gente que ganhava muito dinheiro ali na CBF sem fazer nada, está melhorando as receitas, quer deixar um legado do futebol brasileiro. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo, né? Esse árbitro está encerrando a carreira, então tudo conspirando contra uma boa arbitragem, contra
um jogo tão importante. Olha, Wesley, esse jogo aqui, ele tem o mesmo aspecto de 2010. Nós jogamos contra o Vitória na Bahia. Bem. Mesma coisa. Você precisa entender a atmosfera aqui. Pra você ter uma ideia, o Yuri Romão, o presidente do esporte, que é um cara decente, meu amigo, mas ele tá defendendo dele, né? E eu tô defendendo o meu. O que acontece? Ele pediu, olha, a venda de ingresso visitante tá pequena, eu vou arrumar aqui um espaço nos camarotes aqui pro seu torcedor, tá toda a segurança. Eu falei, Yuri, pode vender, eu quero estádio cheio mesmo, porque nós vamos pôr sua torcida contra você. Eu falei isso para ele. Então, o Atlético não tem preocupação com isso. O Atlético tem preocupação dentro do campo. E eu espero que esse cidadão não faça o que ele sempre faz, que é errar muito. Mundial Borracha, de tudo em Mangueiras, da linha automotiva nacional e importado, kit tensor e correia dentada. Vem revisar o seu carro gastando pouco e com qualidade. O lugar certo é na Mundial Borracha, Avenida Nero Macedo, número 571, Cidade Jardim, telefone 3295-1527. Estamos recebendo ao vivo, direto de Recife, o presidente Adson Batista, aqui no Esporte em Debate. E é claro que o departamento do Atlético é muito competente, todo mundo sabe. Só um dado aqui que o Felipe me trouxe ontem, que eu assustei, inclusive. O Wagner Nascimento Magalhães apitou esse ano 6 jogos envolvendo a equipe do Sport. 6. Salvo engano, 3 na Série B do Brasileiro. O Sport ganhou todos. É só um dado. Isso não tô aqui levantando suspeita nenhuma. E ainda ele apitou uma Copa do Brasil, onde que o Sport meteu 3 do São Paulo lá no Morumbi. Exatamente, então não tô levantando nada, mas ele é o amiguinho da Federação Pernambucana. Olha aí, o próprio Wesley, que jogou no Santa Cruz. O Santa Cruz é um clube muito importante aqui em Pernambuco, né, no Brasil. E você vê, esse árbitro, ele é o cara que faz todo o trabalho do futebol pernambucano. Olha a história. Não, é muito grave, né? Muito grave. Isso é muita coincidência, né? Ô Adson, boa tarde, o Joãozão. E quando você falou com o presidente Edinaldo, o presidente Edinaldo chegou até você, o presidente chegou a ligar para o CNM, porque o que você disse que o CNM não te atendeu. Ele atendeu pelo menos o presidente? Daqui a pouco ele vai querer mandar mais que o presidente, né? A maior autoridade do futebol brasileiro me atendeu bem, conversou comigo, mostrou toda a preocupação e, segundo ele, que eu acredito, ele falou com o CNM por duas vezes, pedindo toda a atenção nesse jogo. O problema é que o CNM banca de honestão, serião e um homem acima do bem e do mal, não tem a sensibilidade de fazer uma análise, né? Esse cidadão já apitou 6 jogos, que eu não sabia, para mim era 3. Então é um absurdo isso, né? Absurdo. Eu espero que ele não mine o Atlético, eu não sou bobo. O juiz, quando ele quer prejudicar, ele te dá a faltinha para você, quando você rouba uma bola com contra-ataque, o outro time se posicionar. Eu vou estar muito atento, né? E tô falando tudo antes, porque não adianta depois eu vim aqui chorar no microfone depois de ser prejudicado. Adson, desculpa o vocabulário, mas você é puta velha no futebol. Por que isso acontece exatamente nesse momento, né? Que o Atlético está prestes a chegar à Série A e o Sport sair para a 5ª colocação? Olha, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu relatei isso até pro presidente. Presidente, tem que ser moralizado as coisas, né? Não pode acontecer um negócio desse. Você acha que o Tubarão foi expulso ali só para ajudar o Vila Nova? Eu não vejo dessa forma. Para ajudar o futebol goiano, eu não vejo dessa forma. Eu enxergo lá na frente, sabe? Que aquela expulsão do Tubarão foi uma piada, né? Então, são situações que aconteceu nesses finalmente. Até então eu não podia reclamar de arbitragem, porque a arbitragem não nos prejudicou. Agora vem um momento desse aqui, a escala foi primeiro ela foi divulgada por sites aqui de Recife, né?
ela foi divulgada primeiro para o site, assim, não tinha saído nem do site da CBF, já foi divulgada aqui. Então, olha, com toda sinceridade, me preocupa muito e eu espero que a gente possa, após o jogo, não falar de arbitragem, gastar energia com arbitragem, porque vai ser um jogo muito tenso, mas eu espero que o Atlético possa conseguir o resultado jogando futebol. Agora tem um negócio hoje que foi implementado no futebol que chama o VAR, né? O VAR, ele tá aí para corrigir os intempéries cometidos, os exageros cometidos pela arbitragem. Tomara que pelo menos o VAR funcione, né, Adson? Mas o problema é que esses povos, eles estão trabalhando, truncando o jogo, minando o jogo, dando cartão amarelo. VAR não pode entrar em cartão amarelo, você entendeu? Dá um segundo amarelo. Então é complicado, viu, Joãozão? Com toda sinceridade, esse povo, eles têm muito mais habilidade que nós imaginamos. Agora, o Adson, Newton, dentro da normalidade, pela importância do jogo, que se o Sport perde hoje, pelo menos na minha visão, ele dá adeus em termos de acesso. Você não acha que a CBF deveria consultar antes, ver contigo, ver com o pessoal do Sport, qual o árbitro que estaria apto para poder apitar um jogo tão importante como esse? Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos num país democrático. Eu falei pro presidente da CBF que eu não ia xingar o Semem, ser desrespeitoso. Eu ia conversar, queria entender, né? Mas ele não quis falar comigo, né? Não quis me atender. E eu relatei tudo isso pro presidente. O Semem, ele não vai durar muito, uma postura dessa. Não vai durar, porque ninguém gosta dele. Não é eu, não. É ninguém. Entendeu? Eu já defendi ele lá em conselho técnico, mas o cara não quer ter comunicação. Ele só funciona através de imprensa. Quando os grandes clubes põem ele aí na cruz aí, quando tem erros graves aí, mas com clubes emergentes, ele tá com birra com o futebol goiano, lá atrás, porque aconteceu aquele problema com a federação. Então, olha, sinceramente, eu tô aqui falando, posicionando, porque me preocupa muito essa arbitragem de hoje, porque esse árbitro é o amiguinho da Federação Pernambucana. Adson, time por time, o Atlético eu entendo que é melhor do que o Sport. O Sport tem uma dificuldade grande de velocidade, de transição, vive uma pressão interna e técnica. Eu sei que você faz muito bem esse trabalho que antecede um tipo de decisão dessa, como você falou, aquela que nós vivenciamos lá contra o time do Vitória em 2010, para passar uma confiança, uma tranquilidade pro torcedor. Seus jogadores estão sabendo do tamanho dessa guerra? Sabe, e vou além, né? Eu falei para alguns aqui, até em tom de brincadeira, porque eu não vou tirar a confiança de ninguém, o ambiente nosso é muito bom. Eu perguntei a alguns jogadores aqui se eu preciso comprar fraldão, né? Para poder ir pro jogo. Aí os caras, não, você vai comprar para eles. Então, eu divido responsabilidades, eles têm que entender a importância e estão entendendo a importância desse jogo, né? Aqui não é jogo para jogador, vou ver se dá, vou fazer o meu melhor. Não, é jogo para homem corajoso, é jogo de coragem, né? É jogo para jogar, não ficar lá baixando linha, né? Levando o Diego Souza lá para dentro do gol, que ele empurra todo mundo para dentro do gol. Então, nós temos que se impor, acreditar. Já falei com todo mundo aqui, não temos que ficar escondendo por trás de arbitragem. Não tem. Quem tem que reclamar de arbitragem sou eu, né? Não é eles. Eles têm que fazer a parte deles. Não adianta o árbitro isso, o árbitro, não adianta nada, né? Temos que jogar futebol e ser competitivo. Ô Adson, você disse aí em 2010, né, do confronto contra o Vitória. Talvez algumas coincidências, né? Esse rapaz está segurando o microfone, não sei se é ele, mas está próximo de você aí, o nosso querido Bruno Daniel, estava na cobertura pela Rádio Jornal, que hoje é Bandeirantes, o Vitória é rubro-negro, o Vitória caiu, o Atlético permaneceu. Quem sabe hoje também tudo se repita, né? Bruno Daniel, você, Rádio Bandeirantes, o Sport é rubro-negro e que o Atlético se estabeleça definitivamente no G4. Tenho certeza que a gente possa ter toda a energia positiva. O Bruno
é um menino muito bom, está fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível. Eu espero que Deus nos ilumine, que a gente consiga consagrar um trabalho honesto, que passamos por momentos muito difíceis, né? Porque futebol é jogo, quando as coisas não andam, todo mundo não acredita, e a gente tem que buscar os planos B da vida, porque se você ficar esperando ser atropelado, graças a Deus os reforços chegaram e resolveram nossos problemas, principalmente defensivos, né? Que foi ali os 2 zagueiros que entrou, o próprio Baralhas deu esse equilíbrio, o Tubarão ali do lado direito, que o Tubarão tem jogado muito, né, naquele setor, o lateral esquerdo também, Esteves, né, Lucas, que veio do Palmeiras também, resolveu o problema ali, porque você vê, ó, a defesa nossa, mas o Baralhas foi tudo mudado, que permaneceu foi o ataque que vinha funcionando desde o começo. Então, o Jair Ventura conseguiu recuperar jogadores, tá fazendo um bom trabalho. Eu vejo o Jair com estrela, sabe? E eu falei para ele, vamos ver se essa estrela é verdadeira mesmo, que é nessas horas que as coisas acontecem, né? Então vamos com coragem, com determinação, buscar esse grande feito que é a classificação. E só para fechar com você ao vivo conosco aqui no Esporte em Debate, Watson, até porque dentro dessa estrela do Jair se espera que ela brilhe muito, porque sem o Kelvin, que vinha jogando muito bem nessa Série B do Brasileiro, ele acabou escolhendo pelo Ayrton, que é um jogador que você conhece bem, já está aqui há bastante tempo. Você mesmo chegou a conversar com o Ayrton, passando confiança para que ele mantenha um nível de decisão nesse momento de uma final para o Atlético contra o Sport hoje? Olha, é um caso até engraçado, né? Você sabe que o Valdivino de Oliveira é uma pessoa importante dentro do Atlético, né? Foi a pessoa que começou tudo, e esse trabalho para o Atlético se profissionalizar e se organizar. Esses dias ele me ligou após um jogo e falou: o Ayrton não dá, cara. O Ayrton é -1. E eu falei para ele que ele tinha razão, porque o Ayrton entrou muito mal, realmente. Mas é a característica. Se ele coloca mais um volante, vai empurrar nosso time para trás. O lateral esquerdo do Sport não marca muito bem, é mais ala. Então, nos treinamentos não deu encaixe. Então, é o Ayrton. E ele tem que calar a boca de todo mundo, inclusive de mim. E eu falei: Ayrton, você tá devendo. Meu amigo, você tem que ser mais agudo, mais participativo, jogar mais de maneira inteligente, porque você tem potencial. Nós compramos você. Então, você precisa dar esse retorno. O jogador tá consciente e ele falou para mim que vai dar a resposta. Isso, olho no olho. O Wesley sabe como é que eu sou. Eu não sou de ficar mandando conversinha fiada. Cada um tem que fazer sua parte e assumir. Eu tenho que fazer a minha, eles têm que fazer a deles, e lá dentro quem resolve é eles. A potencial, o Ayrton tem. E hoje eu espero que ele dê essa resposta, porque hoje é decisão. Hoje não é um jogo normal. E aí vem o Atlético, ganha esse jogo hoje. A gente espera muito, a gente espera que o Ayrton também dê a volta por cima. Adson, um grande abraço para você, excepcional trabalho de bastidores, prova uma vez mais o tamanho que você se tornou no futebol brasileiro, porque sabe identificar aí esses momentos, o que é necessário, a hora de falar, como falar, com quem, e como você acabou destacando, que vença dentro de campo, que não tenha nenhum tipo de interferência externa, de arbitragem, que o Atlético volte para Goiânia com um grande resultado, porque tá bem próximo aí, quem sabe, de voltar a uma Série A do ano que vem, de um lugar que ele não deveria ter saído. Grande abraço e bom jogo, Adson. Eu agradeço muito vocês e quero dizer que toda a imprensa goiana comprou a nossa causa, sabe? E quero agradecer vocês, porque não adianta eu ficar gritando aqui e vocês fazer careta pra cega e não dar apoio. A verdade é uma só. O histórico desse árbitro, do amigo da Federação Pernambucana, é um histórico estarrecedor. Eu espero que hoje ele venha aqui, cala minha boca, faça uma arbitragem honesta, justa e que ganhe quem for melhor dentro do campo, né? Porque se eu perder na bola, eu vou baixar minha cabeça e vou reconhecer.
né? Agora, eu não vou ficar calado. Eu falei isso ontem pro presidente da CBF, que isso é um absurdo que o CNM fez, né? Eu, particularmente, acho que foi uma situação, pelo histórico, que vocês mesmos relatou, o Wesley relatou, os números, os erros, o histórico, ele dá mais 30 minutos de erro. Ele já tirou um título da Copa do Brasil com o Jair, treinador do Corinthians, por erro. Então, é um árbitro polêmico, mas que tem experiência. Espero que ele faça o trabalho dele e não nos prejudique, porque eu não vou aceitar e eu não vou ficar calado. Eu não sou um cara que vou ficar aqui agradando a todos, ninguém agrada a todos. Eu vou sempre buscar a legalidade das coisas e por isso que eu estou me posicionando antes das coisas acontecerem. É isso aí, tá? O Watson Batista, baita presidente da equipe do Atlético. Fala, João. Só uma informação aqui, o Bruno Daniel acaba de me mandar aqui, ingressos esgotados lá na ilha, viu? Então, ingressos esgotados. Vai ser um caldeirão, vai ser um absurdo lá hoje, só que o Atlético também sabe jogar nesses momentos, essa partida é importante. Aliás, Geninho, o Watson tá aí, mas a melhor partida do Atlético, nós estávamos juntos, motorzinho, fazendo esse jogo, foi aquela contra o Vitória, e estádio absolutamente lotado também. E e por coincidência era um rubro-negro, né? No qual o Luiz Fernando simplesmente destruiu. Passa muito, Watson, já tinha despedido, mas rapidinho aqui, passa muito esse bom resultado também, Luiz Fernando, Shailon, Baralhas, hoje que são os principais jogadores do Atlético em construção, Watson. Não tenha dúvida disso. Se o jogador não assumir a responsabilidade, não tiver coragem, num jogo desse, não precisa nem ir lá. Você tem que ter coragem. Mas nessas horas, geralmente, o Atlético agiganta. E eu espero muito isso. Porque não adianta também ficar aqui falando e não fizer a parte. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Ser grande, se posicionar forte dentro do campo. E ali é 11 contra 11. Né? Fazer a torcida adversária virar contra, isso é o mais importante. É isso aí, 12:46, agradecendo muito aí o Watson Batista, presidente do Atlético, ao vivo aqui no Esporte em Debate, né? A Rádio Bandeirantes sempre de portas abertas, abraçando a causa goiana, né? E não seria diferente com o Atlético nesse momento, tá incomodado de fato e tem que estar incomodado mesmo, que esse Wagner Nascimento Magalhães, que ele faça uma arbitragem realmente boa hoje. Agora uma coisa ficou muito clara pra mim, é que esse CNM aí também, esse cara tá de sacanagem. Esse cara tá brincando com o futebol goiano, ele tá de bico com o futebol goiano, isso é de fato. Pô, nem atendeu o presidente? Pô, ele é o presidente da comissão de arbitragem, ele tem que atender sim, ué. Ele tem que dar uma justificativa. Geninho, muito importante isso que você tá falando, me desculpa até interromper, o presidente da CBF falou isso pra mim. Ele tem que atender os presidentes, ele tem que atender. Esse cara não vai durar muito com essa ditadura, essa forma dele ser. Ele acha que é Deus? Ninguém é Deus, ninguém é melhor que ninguém. Rapaz, tem que ser. O futebol goiano tem história. Lá no começo do campeonato, lá erraram muito contra o Goiás, né? Você acha que eu não vejo essas coisas? Eu só não concordo de pôr o presidente da CBF nessa discussão, porque eu tenho acompanhado e ele tem sido um bom presidente, tem ajudado financeiramente a Série B, que se não fosse ele, nós não terminaríamos esse ano, né? Ele tem sido muito sensível. Eu tenho uma reunião marcada lá com ele na segunda e terça, eu vou estar pela comissão dos clubes lá, um problema pontual da Série B, financeiramente falando, né? Ele quer que eu vou sentar com o CNM, eu só vou sentar com o CNM se eu entender que vale a pena, porque o cara que não me respeita, eu não vou respeitar também, né? Então, sinceramente, eu acho que a comunicação da CBF, eu já relatei isso ao presidente, ela tem que melhorar. A comunicação da CBF, ela precisa ser diferente. Quem faz o futebol brasileiro somos nós, clubes. Fica aqui meu registro, meu respeito pelo presidente, que ele me ouviu, tomou providências e eu espero que dê tudo certo. Ô, Watson, agora para terminar de minha parte, Geninho, me perdoe, mas me parece que circula no Rio de Janeiro um manifesto que o Botafogo poderá apresentar um ofício, né, oficializar, né, perante a comissão de arbitragem, a CBF, uma suspeição da arbitragem brasileira em relação até envolvimento aí de resultados. Chegou ao seu conhecimento isso, Watson?
Olha, a gente tem elementos que eu não posso provar nada. Eu não falo nada que eu não posso provar, mas nós temos bons árbitros. Não é só árbitro ruim. Se for só árbitro desse perfil, não pode parar de mexer com futebol. Futebol é coisa séria. Você trabalha muito para buscar o resultado dentro de campo. Isso não é um absurdo. Agora, o Botafogo também tem que fazer meia culpa. Perdeu um treinador gigante, não repôs a altura, aí, cara, só transferir também. Aí, todo jogo faz 3, mas toma 4, ué. Quer reclamar de quê? Aí é só árbitro também? Aí também vamos fazer meia culpa, né? Esses americanos lá, ele chega aqui também, quer pedir isso, falar aquilo, pô, vai fazer a parte dele também, pô. Aí é brincadeira, né? Quer pedir renúncia de presidente, o Edinaldo também não é culpado de atitudes de pessoas. Ele precisa fazer as mudanças no momento certo. Você acha Você acha que o CNM faz hora extra na arbitragem hoje, Adson? Ele tá fazendo hora extra. Olha, eu no começo, eu estava confiante, porque eu acho ele um cara com postura séria. Mas o cara não tem comunicação. Ele tinha que, pelo menos, ouvir, falar, olha, aponta 3 árbitros esporte, aponta 3 árbitros Atlético. Vamos entender ou buscar o melhor. Esse jogo aqui é o mais importante da Série B. Aí ele vai mandar um árbitro que vem de suspensão, de erros graves, com histórico enorme, a ficha desse árbitro de erros. Isso é um absurdo. Aí nós vamos jogar 30 milhões no lixo? Vamos jogar 30 milhões no lixo? Ele vai pagar essa conta para mim? Isso é uma brincadeira, né? Ele precisa saber que futebol é coisa séria. Eu falei pro presidente da CBF, claramente, esses jogos não pode ter erro de arbitragem. Não pode ter erro de arbitragem. Tem que ser dentro do jogo. A arbitragem tem que ficar fora desses jogos. Tinha que pôr um Klaus, tinha que pôr um Luiz Flávio, um Voaden, um cara com um histórico de grandes jogos, de grandes decisões, né? Então, fica aqui meu desabafo e agradeço mais uma vez vocês ter comprado a causa do futebol goiano. E sempre aberto a Rádio Bandeirantes. Foi muito bom ouvir o presidente. Aliás, esse é o presidente que aparece, né? Todo mundo sabe quem que é o presidente do Atlético, né? Em qualquer momento, ganhando ou perdendo, o Adson tá aí. Isso é o que um presidente tem que fazer. Adson, a torcida atleticana aqui no chat aqui tá desejando ao time muita sorte, né? Tem torcedor aqui já falando que o Atlético vai ganhar de 2-0. Então a energia positiva daqui, você pode ter certeza que tem. E tá bombando, inclusive. Posso pedir uma coisa pro Adson aqui, Geninho? Eu agradeço muito você, em nome de todos aí, do Joãozão, que é o comandante aí, né? Agradeço muito vocês aí e que Deus nos ilumine. Eu tenho muita fé no trabalho e possa correr tudo dentro da legalidade.